Esses dias eu andei falando isso lá no CTI. Falei, a gente tem que parar de ser melhor que os outros. A gente tem que ser melhor para o outro. É diferente. Né? Entender que cada um de nós, com a missão que nós temos que entender isso. Né? Eu tenho que fazer a diferença. A pessoa que encontra comigo, ela tem que sair melhor do que ela chegou. E aprender essa obediência do pai, às vezes não é fácil, né? Aprender, e a gente conversa isso muito, eu estava conversando com o pessoal lá no CTI. Vamos aprender a receber o dia como ele chega. Como é que é o dia que Deus está dando? Então, se nós estamos com o CTI vazio, poucos pacientes, poucas crianças, porque não está podendo operar, não ser urgências, então eu estou com a metade do CTI ocupado, hoje nós demos alta em 4 meninos. Então, o que nós vamos fazer com o tempo? Conversar fiado? Não, vamos aprender, vamos estudar, e hoje nós fomos estudar, e amanhã também vou dar mais umas aulas. Peguei a enfermagem inteira, peguei os residentes, todas as técnicas de enfermagem, falei, vamos discutir algumas coisas que a gente pode fazer melhor, porque o conhecimento não ocupa espaço. Então vamos aprender, né? Vamos ocupar, não vamos ficar sentado à toa, senão é época de lamuriar. Para que lamuriar? Vamos agradecer, louvar a Deus por cada dia como ele chega. Olha que espetáculo, estamos terminando o dia bem, com saúde. Amanhã, quando abrirmos os olhos, obrigado, porque acordamos. Então, aprender. É assim que Deus permitiu, assim será. E às vezes aprender. Isso é bonito. E você lembrou uma das coisas tão lindas, um dos textos tão lindos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele, existindo em condição divina, não considerou seu ser igual a Deus. Por isso, humilhou-se, tornou-se servo, abaixou mais um pouco, né? E se fez um de nós. Mas, quando você fala, vamos aprender, vamos agradecer, acho que às vezes a gente transforma a nossa vida num fardo porque a gente murmura muito. Mas eu não entendi a história do jugo ainda. Eu quero que a gente volte nesse jugo. Porque entender que o jugo... Por que o jugo de Deus é suave, né? Porque Jesus viveu em tudo a obediência exclusiva ao Pai. Né? Ele viveu tudo para o Pai, né? Você observa como é que você começou a leitura. Eu te dou graças, Pai, te louvo, te bendigo, porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e revelou tudo aos pequenos. Né? Porque, Pai, assim foi do teu agrado. Revelar. Em tudo ele dava graças, porque eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Né? Então, entender essas coisas da obediência do Pai e da humildade, entender que a gente não é nada, nada absolutamente. E aprender a viver com ele, né, Padre Alexandre? Descobrir aquilo que somos. Nós temos uma grande... toda vez que a gente se apresenta diante do Pai, às vezes a gente tem uma coisa que a gente precisa aprender. Às vezes a gente chega diante do Pai e Jesus, ele recebe tudo isso. A gente chega diante de Jesus ou do Pai só para estar voltado para o nosso bem-estar aqui, não é? A gente fala, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o meu neto precisa disso, o meu marido precisa de emprego. A gente vive muito bem-estar aqui, agora. Não é assim? Não é que Deus não receba isso e não nos atenda, de forma alguma. Claro que ele recebe tudo isso e atende, mas Jesus quer nos fazer ir um pouco além. Ele quer nos chamar para poder tomar consciência daquilo que somos. Aquilo que São Paulo fala, né? A gente não vamos ficar olhando só para as coisas que a gente vê, né? Mas a gente vai aprender a ter o olhar para aquilo que a gente ainda não viu, para as coisas invisíveis, né? A descobrir que a gente é para muito mais. Às vezes eu fico prestando atenção nisso, assim, como é que às vezes Deus quer trazer para nós uma consciência tão maior, né, que Deus nos fez, nos deu a liberdade, mas não nos deixou sozinhos. Ele sempre tem o melhor, sempre tem o caminho, se a gente quiser que ele oriente, né? E quanto que às vezes a gente é resistente à presença de Deus na vida. Porque muitas vezes, Padre, a gente deixa de ser crente e passa a ser cliente. Gostei, eu vou usar essa afirmação um dia. Porque, disso. Em vez da gente se entregar e se abandonar, a gente vira pedinte. O que eram os clientes na época dos romanos? Eram aquelas pessoas que iam para a casa da porta dos ricos, esperar que eles entregassem e viviam do que eles doavam, sem importar quem que era o benfeitor. Não é assim com Deus. Deus quer nos libertar de um tanto de coisa que a gente carrega desnecessariamente. O dia que a gente aprender tudo isso, né? Porque Jesus, se a gente vai até ele às vezes com resfriado, ele não vai deixar de curar, é igual você vai no médico. Eu vou lá porque eu estou queixando do meu resfriado.
ele descobre que eu tenho um câncer, um tumor. Ele não pode não me dizer que eu tenho um tumor. Deus quer nos curar de tantas coisas, Padre. É preciso que Deus nos cure do maior tumor que a gente carrega, que é o nosso pecado. Isso é muito sério. Então nós carregamos tantas coisas que pesam em nós. Deus precisa de nos aliviar do nosso egoísmo, que é a maior razão de tanto sofrimento. O tanto que a gente vive voltado para o nosso umbigo. Tudo no mundo eu acho que é o que eu quero, do jeito que eu acho. Né? Quanto que ontem eu conversava com tantas pessoas aqui no consultório, sofrimentos que eles me traziam, e eu falei, vamos parar e pensar que esse sofrimento você está procurando com a sua própria mão? Por que você já colocou diante do Senhor o seu sonho, o seu desejo, e falou, o Senhor está de acordo? Porque às vezes a gente fala, mas eu quero, sabe menino birrento de 3 anos? Mas eu quero. Não, querida, a gente não sabe nem o que é bom, a gente não sabe o nosso próximo segundo. Então, a gente tem que ter uma confiança tão incondicional a Ele, igual Jesus tinha no Pai. A confiança era tão incondicional que Ele que sabe, se Ele me der isso, vai ser bom ou não para mim. Mas Deus não pode tirar o cisco do meu olho e deixar uma trave. Ele fala, minha filha, eu tenho que abrir seus olhos. Eu tenho que te mostrar o que é real.